Boa noite. Seja bem-vinda à nossa 8ª live, A Pediatra Responde. Eu deixei ontem, no domingo, uma caixinha nos stories e selecionei algumas perguntinhas para responder aqui, tá bom? Hoje essa live está sendo gravada, não vai ser ao vivo. Tô com alguns afazeres em casa e aí não vou poder estar online à noite, tá bom? Ao vivo, né? Então, eu selecionei aqui as perguntas, então vamos começar, tá bom? A primeira perguntinha foi deixada pela Débora Ribeiro. A Débora perguntou assim, na verdade ela pediu para falar a diferença entre resfriado, gripe e Covid, tá? Então, Débora, é o seguinte, o resfriado comum, né, a gente chama de infecção de via aérea superior. O resfriado, a gripe, o Covid, eles têm algo em comum, né? Os três são causados por vírus, só que são vírus diferentes, tá? O resfriado comum, ele costuma abranger mais sintomas como coriza, rinorreia, né? Coriza ou rinorreia, obstrução nasal, né? O nariz fica entupido, pode ter tosse, pode ter uma febre, mas uma febre mais baixa, né? Normalmente a pessoa fica com uma disposição maior do que na gripe, né? Na gripe, a pessoa já fica mais derrubadinha, né? Fica mais prostrada, tem mais dor no corpo, tá? Então, primeiro finalizando aqui o resfriado, então são esses sintomas, né? Mais de via aérea superior, tá? Então, obstrução nasal, a coriza, pode ter tosse, pode ter um lacrimejamento, mas é até mais comum também na gripe. E o resfriado comum, ele é causado principalmente pelo rinovírus, tá? Que é um tipo de vírus. E já na gripe, a gripe, ela é causada, né, principalmente pelo influenza, tá? Que é um outro vírus. Os sintomas podem ser um pouco mais prolongados, então a recuperação do resfriado comum, ela tende a ser mais rápida do que na gripe. A gripe, os sintomas são um pouco mais exacerbados, tá? Um pouco mais intensos, então também pode ter a coriza, também pode ter obstrução nasal. A tosse, ela é mais certeira na gripe do que no resfriado, né? O resfriado pode ou não ter tosse. Na gripe também a gente pode ter febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, né? Pode até ter também uma diarreia associada, vômito ou não, né? Nem sempre a diarreia e o vômito estão presentes, tá? A gripe, ela é mais comum a gripe evoluir com complicações, tá? E complicações mais graves do que o resfriado. Então, a gripe pode evoluir com otite, sinusite, pneumonia, né? Tá bom? Então, por isso que tem que ser bem cuidada mesmo. Então, é importante ficar de repouso, é importante higienizar bem as vias aéreas, né? Tanto no resfriado quanto na gripe é importante lavar bastante o nariz, fazer aerosol para ajudar nessa desobstrução da via aérea superior, tá bom? Que mais que eu anotei aqui para falar para você? E é isso. Então, a gripe ela pode se prolongar por mais tempo, tá? Do que o resfriado comum e é um pouco mais intenso do que o resfriado comum. Já o Covid, todo mundo sabe, né? O vírus dessa doença, né? O coronavírus, né? Covid-19. Então, os sintomas podem se misturar, né? Essa doença, né? Esse vírus pode se manifestar de diversas maneiras. Então, a gente pode ser, na verdade, assintomático, né? Então, existem as pessoas que estão contaminadas, estão assintomáticas, por isso todo esse cuidado que a gente pede para ter desde o início da pandemia, né? No sentido de evitar aglomerações, de usar máscara, cuidado, né, com as coisas que encosta, então não tossir na mão, não espirrar na mão, né? Por isso utilizar sempre o antebraço, porque a nossa mão vai em todo lugar, né? Vai no botão do elevador, vai na maçaneta da porta, vai no corrimão, então ali pode acontecer, nesses locais pode acontecer a transmissão do vírus, né? Então, é importante esse tipo de prevenção, né? Mas o Covid pode se manifestar de várias formas. Então, a pessoa pode ser assintomática, né? Não ter nenhum sintoma. Ela pode apresentar sintomas leves, né? Então, pode envolver tosse, coriza, dor de cabeça, dor no corpo. Pode também ter diarreia, pode ter vômito. Então, tem várias formas, né? E pode evoluir aí com mais gravidade, né? A gente tem visto as evoluções de maior gravidade em pessoas mais idosas e pessoas que têm comorbidades. Mas isso não exclui as pessoas mais jovens e que não têm comorbidades de também evoluírem com gravidade, né? Infelizmente, a gente tem visto bastante
até mais agora nessa segunda onda, né? Pessoas jovens e sem comorbidade aí evoluindo com gravidade e indo a óbito, né? Principalmente até por essa falta de leitos, de insumos, né? De material e de médicos e equipe de saúde para poder ajudar, né? Para poder cuidar desses pacientes. Então, a falta de leitos, a falta de oxigênio, a falta de medicações tá sendo muito difícil e tá favorecendo aí esse aumento do número de óbitos, né? Até teve uma outra pergunta, já emendando. A mesma Débora, né? A Débora Ribeiro também perguntou, pediu para esclarecer como estão os casos de Covid em crianças. Então, nas crianças, a sua maioria, né, ainda permanece assintomática, tá? Ou sintomas leves, tá? Então, mesmo tendo um aumento do número de casos, né, teve um aumento do número de casos em crianças também, mas por causa do aumento geral do número de casos. Então, as crianças tendem a permanecer assintomáticas ou com sintomas leves, né? Então, é a questão da escola, que muita gente até me perguntou um tempo atrás, quando as escolas foram liberadas, né, qual era a minha opinião, continua sendo a mesma. Então, é importante você pesar, né, colocar na balança. Tem alguém em casa que é perigoso, né, que pode ter alguma comorbidade, ou algum idoso que pode evoluir de forma grave caso tenha contato com essa criança que pode estar contaminada com o coronavírus e estará assintomática. Então, a gente pode não saber que essa criança está contaminada, né, e ela pode passar para algum adulto ou para algum idoso, né, que tenha ou não comorbidades, enfim, tá? Então, é mais questão de pesar e colocar na balança mesmo, tá? Que mais que eu anotei aqui? Então, qualquer sintoma, né, que aparecer, é importante não levar para a escola, realmente isolar. E aí os outros contactantes, né, as outras pessoas da casa também devem permanecer isoladas, né, até descartar aí o coronavírus. E continua sem ter tratamento específico, né, principalmente aí nos adultos existem alguns protocolos que são utilizados, né, mas eu não vou entrar nessa questão, porque eu estudo as crianças, né, e nas crianças não tem nenhum tratamento específico, tá? Então não tem essa de ficar dando antiparasitário, né? Vitaminas. A gente precisa sempre manter uma alimentação saudável para a criança, porque o excesso de vitaminas também tem seus efeitos colaterais, também pode fazer mal. Então a gente precisa manter uma alimentação saudável, um sono reparador, uma atividade física, né? Mesmo que seja dentro de casa, pulando corda, né? Ou andar de bicicleta em volta da casa, enfim, né? Depende de como você mora, de como são as suas condições aí, né? Do contexto de onde você mora, tá? Então a imunidade da criança, na verdade, né? E o combate a esse coronavírus aí é com uma boa imunidade desde sempre, né? Por isso que a gente sempre bate na tecla da alimentação saudável, porque é pela alimentação que a criança recebe nutrientes, vitaminas, tudo que ela necessita para uma boa imunidade, tá? Então é isso. Qualquer sintoma não levar para a escola e não ficar dando nenhuma medicação por conta própria em casa, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. A Nayane Brabo pediu também, né, para falar. Ela só escreveu vitamina para recém-nascido. Nayane, eu não sei o que você... Imagino que você queira saber quais são as vitaminas, né, indicadas para recém-nascido. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 2 vitaminas, tá? De rotina, como forma de prevenção da deficiência delas, né? O ferro e a vitamina D. A vitamina D é recomendada desde a primeira semana de vida do bebê até o primeiro ano de vida na posologia, né, de 400 unidades por dia, tá bom? Até o primeiro ano. E depois, entre o primeiro e o segundo ano, 600 unidades por dia, tá? Já o ferro, ele é iniciado aí, considerando uma criança que não foi prematura, né, que nasceu a termo, ou seja, acima de 37 semanas, né? É iniciado o ferro aos 3 meses de vida, tá? E a quantidade depende do peso que ela nasceu, né? E se foi prematuro ou não. Então, isso eu já falei, porque se for prematuro também inicia antes, tá? Inicia com 1 mês de vida. Mas a quantidade, né, o número de gotas depende do peso que nasceu e do peso que está naquele momento, tá?
Lembrando que, na maioria das vezes, o ferro não é 1 gota por quilo. Essa confusão é mais porque a dose de prevenção de anemia é 1 miligrama por quilo, né? Se a criança tiver nascido com peso adequado, tá? E não tiver sido prematura. Então, a confusão é mais por causa disso. Só que 1 miligrama por quilo nem sempre significa 1 gota por quilo. Na maioria das vezes, na verdade, não é assim, tá? Então, o cálculo realmente deve ser feito pelo pediatra, com cautela, com cuidado, porque a gente pode sim, existem vários ferros, várias concentrações diferentes, então a gente tem que estar sempre atento para calcular certinho, tá bom? Para não ter nenhum erro aí de cálculo, certo? A próxima pergunta é da Mariana Machado. Mariana perguntou assim: bebê de 6 meses toma ferro pela manhã e vomita. Faz cara de que arde. O que fazer? Mariana, seguinte, é difícil, né? Porque o ferro, ele pode ter um gosto ruim, né? Um gosto estranho, um gosto de terra. Então, muitas vezes a criança realmente não aceita. Então, o que eu sugiro pra você? Você pode tentar trocar a marca do ferro, tá? E você pode oferecer alguma fruta cítrica que ajuda na absorção do ferro logo depois. Então, dá o ferro. Isso se já tiver mais de 6 meses, né? Você não me falou... Ah, não, falou, bebê de 6 meses. Então, a partir dos 6 meses que você já começa a oferecer frutinha, você pode oferecer o ferro e logo em seguida já deixa a criança ali com a fruta, né, brincando, comendo. E aí você pode dar o ferro no meio dessa oferta da frutinha aí, que pode ser cítrica, tá? Cuidado para não misturar na fórmula, tá? O leite materno não atrapalha a absorção de ferro, mas a fórmula atrapalha, tá? O cálcio pode atrapalhar. Então, crianças acima de 1 ano, por exemplo, que já comem queijo, né? Já podem tomar iogurte natural e tudo, sem açúcar, né? Tem o cálcio, esses alimentos, né? Então, o cálcio pode atrapalhar a absorção do ferro, tá? E não deve ser oferecido junto, tá bom? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Próxima pergunta é da Lahaila. Ela disse: doutora, 10 meses, ainda não está engatinhando, devo me preocupar? Olha, Lahaila, é o seguinte, o bebezinho, ele, primeiro que não é obrigatório o engatinhar, né? Mas é sim um marco do desenvolvimento importante, tá? Ele auxilia a criança na sensação, né? Na delimitação de lateralidade. Então, a criança consegue movimentar primeiro um lado, depois o outro, né? Ela sabe distinguir melhor ali, ajuda no desenvolvimento do equilíbrio da criança, né? Porque ela tem que tirar uma mão, tirar uma perna para colocá-la à frente, né? Então, ajuda no equilíbrio, ajuda na coordenação motora grossa, na coordenação motora fina, né? Na lateralidade, então, assim, é importante, mas não é obrigatório. Então, se por acaso o seu bebê não engatinhar e direto começar a andar, isso pode acontecer, tá bom? Como que você... O que eu precisaria saber para poder te ajudar? Esse bebê, 10 meses, ele ficou bastante no chão todo esse tempo? Desde que nasceu, ele foi bastante estimulado no chão? E você deixou ele livre, deixou ele explorar a casa, né? Explorar o tapete... você tem aqueles tapetinhos de atividade das crianças, né? Porque muitas vezes o pai tem muito medo, a mãe tem muito medo da criança se machucar no chão. Então, se você tem medo, compre um tapetinho duro, né? Para a criança poder explorar ali o ambiente, virar, rolar, tentar levantar, né? Escalar. Escalar é importante, ajuda a estimular o engatinhar da criança, tá bom? Então, assim, é isso. A gente precisa saber se essa criança fica muito no colo ou fica bastante no chão, que ajuda, né? Se você faz o tummy time, que é deixar a criança de barriguinha, o tummy time, deixar a criança de barriguinha para baixo, tá? Isso também ajuda a fortalecer a musculatura da criança, ajuda no equilíbrio. Então, é importante, porque quando a criança tá de barriguinha para baixo, né? Um certo momento ela consegue esticar os bracinhos, né? Esticar, encurvar ainda mais a coluninha, esticando os bracinhos. É o momento que talvez ela consiga apoiar também as perninhas, né, e ficar em 4 apoios, né, de barriga para baixo. E daí é o momento que ela fica de 4 apoios, mas talvez ela ainda tenha medo de avançar, né, medo de engatinhar. E aí você pode ajudar, você pode estimular. Então você pode balançar um brinquedinho na frente da criança, de modo que ela tente apoiar de um lado e levar a mão ao brinquedinho, né?
Outra coisa que você pode fazer quando ela tiver de 4 apoios, né? Você pode apoiar a mão ali por baixo do tronco, né? Na altura da barriguinha ali, do peitoral da criança. E aí ela vai... você vai movimentando esse bracinho, essa perninha. Então, você apoia o tronco da criança por baixo para ela ter esse apoio, saber que está sendo segurada, né? E aí você pode movimentar a perninha dela, mostrando que ela consegue movimentar e colocar um pouquinho à frente. E aí depois você vem com o bracinho, levanta e coloca um pouquinho à frente. Então, ela consegue, como se ela fosse levada para engatinhar, né? Como se ela fosse manipulada assim para ela ir vendo que ela consegue mexer bracinho e perninha, tá bom? Você pode ajudar a estimular, lembrando que é importante, mas não é obrigatório, tá bom? Próxima pergunta, a Gisele 2611 e a Maia Pinheiro fizeram praticamente a mesma pergunta. Elas disseram: bebê de 3 meses regurgita muito. Isso quem disse foi a Gisele, né? Bebê de 3 meses regurgita muito perto das mamadas ou muito tempo depois. Não chora e não fica irritada. A Maia Pinheiro fez uma pergunta parecida. Ela disse que a bebê de 3 meses regurgita muito. Então, as duas estão perguntando sobre regurgitação, tá? Então, é o seguinte. A Gisele disse, né, que a bebê não chora e não fica irritada. Então, para a Maia, é mais ou menos por aí. Então, eu preciso saber, a sua bebê fica irritada quando ela regurgita, né? A mamada dela é tranquila, ela fica recusando o seio, ela fica irritada durante a mamada. É uma bebê que tem o sono, as sonecas do dia, o sono noturno tranquilos, ou é um sono mais agitado, né? Tem alguma dificuldade de ganho de peso. Então, esses são alguns dos sintomas que a gente também precisa saber se está acontecendo quando a criança tem regurgitações mais vezes, assim, que os pais ficam preocupados, né? Tanto em frequência quanto em quantidade, tá? Outro ponto, será que vocês estão mantendo a criança depois que ela mama em pezinha por pelo menos 20 a 30 minutos? Porque se a criança mama e você deixa ela ali na posição de arrotar, né? Em pezinho, inclinadinho, no colo, por pouquinho tempo, só até ela arrotar, muita gente fala isso, né? Eu deixo a criança em pezinho só até ela arrotar. Se você faz isso e a criança arrota muito rápido, né? Arrota 2, 3 vezes ali em 3 a 5 minutinhos e você já deita a criança, ela vai regurgitar com mais frequência e em maior volume. Porque olha só, a criança, né, até os 6 meses, ela tem a alimentação totalmente líquida. Então, só por isso já favorece que haja o retorno do conteúdo gástrico, né, que estava lá no estômago, até a boca, tá? Além disso, esse sistema gastrointestinal do bebê é mais imaturo, então as válvulas, né, a válvula aqui do esôfago, a válvula que separa o esôfago do estômago, elas abrem com mais facilidade, abrem mais vezes, então ajuda também a retornar. Então esse é um primeiro ponto. É importante deixar a criança, né, em pezinha ou inclinadinha, sem deitar, depois que ela mama, por pelo menos 20 minutos, tá? De 20 a 30 minutos. Durante a noite, se a criança tiver ali, já não estiver regurgitando tanto, não estiver tendo algum problema com isso, né, com essas regurgitações, já pode deixar um pouco menos, né, ali uns 10 minutos a 15, porque muito tempo também os pais ficam com sono, né, e ficar sentado com a criança assim nessa posição pode ser mais perigoso, porque se o pai ou a mãe pegam no sono, né, se eles dormem, a criança pode cair e é mais perigoso, tá? Outro ponto, será que na hora de trocar as fraldas depois dessas mamadas, essa criança, vocês estão levantando muito a perna da criança, né, deixando a criança quase de cabeça para baixo para poder trocar a fralda? Então, esse é um outro ponto importante. É melhor você virar a criança de lado, tá? Tira a fralda suja, né? Vira a criança de lado, limpa bem, coloca uma fralda nova e volta a criança, tá? Então, é melhor virar de lado do que levantar as perninhas, tá? E outro ponto também, para ter um pouquinho de atenção, é em relação à fralda aqui na altura da cintura, né? Ver se essa fralda não tá apertando muito, favorecendo que essa criança volte esse líquido. E a calça, né? Então, fralda e calça. Às vezes a calça fica aqui, aquele elástico apertado também favorece, tá bom?
Então, nessa idade aí, normalmente é por causa disso. Mais pra frente, ali por volta dos 5 meses, quando essa criança tá deitada e começa a fazer uma força, né, pra sentar, como se ela estivesse forçando, querendo sentar, como se fosse um abdominal, isso também pode voltar a aumentar as regurgitações, porque a criança faz uma pressão intraabdominal, né, lá dentro, e aí isso também facilita a volta do líquido. Tá? E aí depois que começa a comer, as regurgitações já melhoram bastante, ainda podem acontecer, mas normalmente diminuem bem depois que a criança começa a comer a comidinha sólida, né? Sólida, porém pastosa, né? Amassadinha ou no BLW, tá bom? Enfim, depois que a criança começa a comer, tá? A próxima pergunta, eu já até respondi mais ou menos aqui numa outra pergunta que fizeram sobre a vitamina, né? Pro bebê, foi uma pergunta agora da Rejane Moura. Ela perguntou sobre vitaminas para melhorar a imunidade do bebê APLV. Então é o seguinte, o bebê que tem APLV, alergia à proteína do leite de vaca, né, não necessariamente ele tem uma imunidade ruim, tá? A alergia alimentar pode acontecer, mas isso não significa que o bebê tenha baixa imunidade, tá? E além disso, não existe uma recomendação para vitaminas para imunidade, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que existe uma vitamina milagrosa para imunidade e não ajudam a criança nos outros pontos principais relacionados à imunidade da criança, tá? Então, aleitamento materno fornece aumenta e ajuda muito na imunidade da criança, tá? Porque a mãe tem fatores de proteção no leite que passa para a criança, ajudando na imunidade. Contato com a natureza, tá? Ajuda muito. Atividade física, um sono reparador, uma alimentação saudável, tá? Então, evitar industrializados, multiprocessados, açúcares, tá? Para a criança, antes os multiprocessados, né? Quanto mais evitar, na verdade, se nunca puder oferecer, melhor ainda. Mas os açúcares a gente também pede para evitar o quanto puder, mas pelo menos até os 2 anos não oferecer nenhum açúcar para a criança, tá? O uso prolongado, o uso repetitivo, sem necessidade de antibiótico, também pode afetar a imunidade da criança, porque o intestino é o principal órgão relacionado à imunidade. Então, o que a gente come interfere sim na imunidade, tá bom? Então, por isso que pediatra é enjoado, né? Que fala demais sobre a alimentação saudável da criança, tá? Então, sono, o principal tripé da imunidade, sono adequado, né? Então, sono noturno adequado, sonecas diurnas. Então, tudo isso adequado, sono. Atividade física e alimentação saudável, tá? Atividade física num bebê, claro que a gente diz contato com natureza, né? Ter contato com a grama, ter contato com terra, não tem problema, é importante para a criança, tá? A próxima pergunta foi da Lohane Baliza. Ela perguntou sobre a vacina meningite B. Ela perguntou, doutora, vacina meningo B só pode com 6 meses ou com 9 também pode? Lohane, é o seguinte, a vacina, a meningite B, ela pode ser oferecida a partir dos 3 meses, né? Que é quando é feita a primeira dose das vacinas contra a meningite. Então, ela pode ser feita ali aos 3, aos 5, né? E um reforço com um ano, né? Entre 12 e 15 meses, porque ela é feita em 2 doses e um reforço, tá? Isso até os 2 anos. Então, pode começar aos 3 meses. Se não tiver feito com 3, pode fazer com 6, né, que foi o que você perguntou, pode fazer com 9, pode fazer a qualquer idade. Eu preciso fazer a minha, inclusive, né, urgente, que até hoje eu falo para fazerem, mas eu não fiz a minha. Então, eu preciso vacinar contra a meningite B, então pode ser qualquer idade, tá? Até os 2 anos, 2 doses mais um reforço, e acima dos 2 anos, 2 doses, e é desconhecida a necessidade de reforço, tá bom? A próxima pergunta foi do Max Lane, um papai, por aqui. Ele perguntou, com quantos meses o bebê pode parar de mamar de 3 em 3 horas? Max Lane, é o seguinte, o bebê, né, ele mama livre demanda, né? O aleitamento materno é livre demanda. A fórmula, a gente acaba estabelecendo ali mais ou menos um horário, mas a gente precisa identificar os sinais de fome do bebê,
né? Então, se esse bebê tem uma golinha aqui, né? Às vezes, inclusive, na verdade, a golinha, na verdade, da roupa do bebê até confunde com sinal de sono, tem que tomar cuidado. Porque às vezes a golinha fica encostando aqui e o bebê tem um reflexo, né? Um reflexo de busca. Então, qualquer coisa que encosta, o bebê pode virar o rostinho querendo mamar a golinha da blusa. E aí pode achar que é um sinal de fome. Então até tem que tomar cuidado. Tem que ver se o bebê tá procurando essa mama, se esse bebê tá chupando a mãozinha, né? Se esse bebê chora e aí você já olhou todos os outros motivos do choro do bebê, né? Tá tudo bem com o bebê, ele continua irritado, chorando, já dormiu, não é sono, não é fralda suja, né? Não é alguma coisa machucando, incomodando, né? Etiqueta de roupa. Então, pode ser fome, tá? Então, assim, na verdade, o bebê, ele mama livre demanda. Pode ser que seja menos de 3 em 3 horas, né? Pode ser que seja toda hora, pode ser que seja de 2 em 2, tá? E aí, o que a gente fala, assim? Pra poder espaçar, né, mais do que 3 horas, principalmente depois que recupera o peso de nascimento, tá? E ainda assim a gente precisa que esse bebê, além de recuperar o peso de nascimento, engrene no ganho de peso, né? Então a gente tem uma média que a gente espera que esse bebê ganhe ali por mês, por dia, tá? Então a gente faz esses cálculos e a gente vai espaçando devagar. Então a partir do momento que esse bebê recupera o peso de nascimento, ainda é importante que ele mantenha uma regularidade de mamadas. Depois que ele engrena ali, já pode, ali por volta de um mês de vida, se esse bebê já dorme, por exemplo, a noite toda e tá tudo bem com o ganho de peso, deixa dormir, tá? Então a gente precisa da orientação do pediatra para saber se tá tudo bem mesmo com esse bebê e se ele pode afastar um pouco mais as mamadas, tá bom? A gente sabe que ali por volta do 4º ao 6º mês de vida esse bebê já consegue tolerar um jejum maior, mas isso não significa que ele não vai precisar mamar, tá? Pode ser que ele precise sim, ainda com 4 meses, 5 meses, acordar para mamar. Tá? Mas isso tem até uma outra pergunta de uma mamãe que ela deixou, a pergunta mais específica para isso. Então, a resposta para sua pergunta, que é o mamar de 3 em 3 horas, depende, tá? Então, depende da evolução do bebê, de como ele está, do ganho de peso, tá bom? De como estão as eliminações, né? Xixi, cocô, tá? Tudo isso. A próxima pergunta agora é da Thaisa Farinha. Deixa eu ver se é essa mesmo. Então, a Thaisa perguntou assim, hora da bruxa, pode ser às 2 da manhã? Bebê de 22 dias fica de 2 às 5 lutando para não dormir. Então, o que acontece, Thaisa? É o seguinte, a hora da bruxa, né, igual eu expliquei lá na live sobre entendendo o sono do bebê, né, que foi a live de quinta-feira passada, o que é a hora da bruxa? A hora da bruxa, ela acontece ali por volta das 18 horas, né, 6 horas da tarde, e ela acontece por um cruzamento dos dois hormônios, né? Só que normalmente ela acontece acima dos 3 meses, que é o período que esse bebê começa a produzir melhor a melatonina. Então, quando essa melatonina, né, que é o hormônio que induz o sono, começa a subir, e o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, o hormônio que nos deixa ativos, né, o hormônio da ação, ele começa a baixar no final do dia, né? E aí quando tem esse cruzamento, que o cortisol tá baixando e a melatonina tá subindo, esse cruzamento é o que a gente chama da hora da bruxa, que é o horário que o bebê não sabe nem se ele quer brincar, né? Se ele quer ficar acordado, se ele quer interagir, porque o cortisol tá baixando, e ele também não sabe se ele quer dormir, porque a melatonina também ainda não subiu direito, tá começando a subir. Então, nesse momento, o bebê fica atordoado, né? Aquele chororô danado, a gente não sabe se é cólica, então essas duas coisas podem estar interligadas. E aí, essa hora da bruxa acontece. E na madrugada, também acontece uma outra hora da bruxa, que também é um outro cruzamento, que é o momento que os hormônios começam a inverter. Então, a melatonina que estava lá em cima, né, porque tá na madrugada, o bebê tá dormindo, que, né, deveria estar dormindo, que é o hormônio indutor do sono, ela começa a baixar e o cortisol começa a subir, porque vai amanhecer, então o cortisol já vai subindo. Esse momento do cruzamento, de novo, é um momento que o bebê pode acordar na madrugada e também ficar irritado e demorar para voltar a dormir. Só que, como eu falei, isso normalmente acontece aí depois dos 3 meses, porque antes disso o bebê não produz de forma regular, né? Nem produz direito a melatonina, e a liberação hormonal é muito irregular antes dos 3 meses.
Então a gente nem pode dizer que esse bebê, antes de 3 meses, tem uma hora da bruxa direito, sabe? Porque ele não tem essa regulação hormonal bem definida. Então, o bebê menor de 3 meses, a gente tem que ter um pouquinho de empatia por ele, sabe? Ele ainda tá na estrogestação, é um bebê que nem sabe que nasceu ainda, ele não se percebe no ambiente, ele não se percebe no mundo, né? Então, o bebê ainda é muito dependente. Você disse que o bebê tem 22 dias, né? E que luta para dormir das 2 às 5 da madrugada. Então, a gente tem que ter um pouquinho de empatia por esse bebê que nem sabe que nasceu ainda. É muito comum acontecer do bebê, né, dormir bastante durante o dia e à noite ficar mais acordado, porque ele tá completamente desregulado. Ele não sabe o que é dia, o que é noite, tá bom? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Infelizmente, ainda a gente nem, por causa dessa idade, a gente ainda nem pode chamar de hora da bruxa da madrugada, tá bom? A próxima pergunta, deixa eu ver aqui, é da Vanessa Diniz. A Vanessa perguntou assim: neném de 1 mês fica 1 dia sem fazer cocô. Tem algo errado? Mama leite materno e fórmula infantil. Vanessa, é o seguinte, quando o seu bebê evacua, as fezes estão pastosas, né, molinhas, amarelinhas ou verdinhas, né? Se sim, tá tudo bem, tá? O bebê pode ficar 1 dia, na verdade, tá bastante tudo bem, tá bom? Porque o bebê, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Então, se o bebê tá só no leite materno, a gente tolera aí de 7 a 10 dias sem fazer cocô, tá? Se estiver tudo bem. Então, é importante que esse bebê não esteja chorando demais, né? Não esteja tão irritado, não esteja com a barriguinha distendida, tá bom? Então, a gente precisa ver isso. E quando ele evacua, as fezes têm que estar molinhas, tá? O bebê que mama fórmula, né, que é o seu caso, a gente tolera um pouquinho menos, tá? De 5 a 7 dias aí. Mas precisa acompanhar com o pediatra, tá? Pra ver se tá tudo bem ou não, tá? Pra ver se é preocupante ou não. Mas, a princípio, se tiver com o cocôzinho pastosinho, o bebê não tiver irritado, tá tudo bem, tá? 1 dia sem fazer cocô, tá tudo bem. Agora, a próxima pergunta é da Elis Cássia. A Elis Cássia perguntou assim: meu filho tem 18 meses, 1 ano e 6 meses, né? Como iniciar o desfraude? Comprei um troninho, mas ele só quer brincar. Então, Elis, é o seguinte, primeira coisa pro desfraude é o pai e a mãe entenderem que não são eles, né? Não é o adulto, não é você que comanda o desfraude do seu filho. É ele, é o seu filho, é ele que comanda, tá? O desfraude. Então, a gente precisa respeitar o tempo da criança. Não adianta a gente querer antecipar e acelerar essa fase do desfraude, tá? O que acontece? Primeira coisa que você tem que perceber é se o seu bebê já apresentou algum sinal de que está preparado para o desfraude. Quais são esses sinais, tá? Então, primeiro esse bebê começa a perceber que ele já fez xixi, cocô, tá? Então, você vai perceber que ele começa a ficar incomodado. Na verdade, ele pode só te avisar, mamãe xixi, né? Mamãe cocô, ele te fala que fez, então ele percebe que tem alguma coisa ali na fralda, ou pode ser que ele fique incomodado e peça pra você tirar, tá? Então ele pode pedir pra você tirar logo essa fralda, trocar, fica incomodado, chora, né? Mas isso ainda não significa que é a hora, tá? É um dos primeiros sinais que o bebê dá. Depois disso, ele começa a perceber o momento que ele está fazendo o xixi e o cocô. E aí, o bebê começa a te avisar, né? Mamãe, xixi. E aí, quando você vê, já tá fazendo, né? Não é mais depois que ele já fez. Ele te avisa no momento que está fazendo, tá? Então, xixi, cocô, ele começa a perceber. Depois disso, isso ainda não é a hora, tá? Depois, o bebê começa a te avisar que vai fazer, né? Então, pode ser que ele peça pra tirar a fralda pra fazer. Pode ser que ele te avise e faça na fralda mesmo, né? Mamãe, xixi. E aí olha pra você e de repente daqui a pouco faz, tá? Então ele começa a perceber que vai fazer. Ele pode se esconder atrás do sofá, se esconder atrás da cortina pra poder fazer xixi ou cocô. Ele agacha pra fazer, pode acontecer, tá? Acontece bastante do bebê agachar, esconder e agachar para poder fazer xixi ou cocô. Então, esses sim são sinais. E aí, nesse momento, a criança naturalmente começa a ficar mais tempo com a fralda seca, tá? Mais tempo com a fralda limpa. E aí é o momento que você... E aí, quando você tira a fralda, ela faz o xixi ou faz o cocô,
tá? Então, é o momento que você começa a perceber, nossa, a fralda fica um tempão limpa. Quando eu tiro, ele faz, opa, então vamos começar a tirar, né? E aí você pode começar primeiro pelo desfraude diurno, tá? Então, durante o dia vem primeiro e depois o noturno, tá? A última coisa que consegue desfraudar, que pode demorar bastante, é o xixi da noite, tá? Então, mesmo durante o dia, se esse bebê apresentar escapes, o que é muito comum, não pode brigar, não pode repreender, né? Não pode falar na frente das outras pessoas, essa criança pode se sentir constrangida. Então, é natural. Você vai deixar de ser em fralda durante o dia? Pode acontecer, tá? Do bebê ainda assim ter escapes. E aí você pode, de tempos em tempos, levar a criança pro banheiro para fazer o xixi ou fazer o cocô, para ela ir acostumando, tá? Levar com você ao banheiro para ela ver como é, tá? Então, tudo isso faz parte. E aí, a partir do momento, né, que a criança começar a se sentir, você vê que a criança começou a ficar durante a noite com a fralda mais tempo seca e tudo, aí você começa a conversar com a criança para poder tirar a da noite, tá? Mas a da noite ainda é um processo ainda bem mais pra frente do que o desfraude durante o dia, tá? Espero ter te respondido. Essa fase do desfraude realmente ela é bem detalhista, assim, e bem cautelosa. Tem que ser cautelosa, tá? Pra gente não retroceder. Inclusive, eu sempre falo pros meus pacientes, né? Se for preciso dar um passo pra trás, perceber que você tentou antecipar alguma coisa, é melhor dar uns passos pra trás, espera a criança se recuperar emocionalmente, porque é um processo que envolve bastante a questão emocional da criança, tá? E aí depois você começa de novo o processo, tá bom? Se estiver dando muito errado, volta pra trás, coloca de novo a fralda em alguns momentos do dia ou totalmente e depois volta a avançar novamente, considerando a preparação da criança, tá bom? A próxima pergunta foi da Thay 1257, não sei o sobrenome, 1257. Ela perguntou, é verdade que o leite de vaca pode fazer o cocô do bebê ficar ácido? Olha só, tá, o que acontece? O leite de vaca, ele é bem diferente, a composição dele é bem diferente do leite materno, tá? Então, o leite de vaca, ele tem mais proteína, mais sódio do que o leite materno, tá? Então, pode sobrecarregar os rins. A composição, a proteína do leite dele, né, em maior porcentagem a caseína, que é de pior digestibilidade, tá? Então o bebê pode ter mais dificuldade na digestão por causa da proteína do leite da vaca, tá? O leite materno, ele tem mais proteína do soro do leite, que é de melhor digestibilidade para o bebê. O leite de vaca tem menor biodisponibilidade do ferro, tá? Então, o leite materno é melhor para a criança em relação à prevenção de anemia, tá bom? O leite de vaca não contém os fatores de proteção, tá? Que o leite materno contém. Então, o leite materno protege contra doenças, né? Tanto alérgicas quanto doenças futuras, né? Doenças crônicas de obesidade, diabetes, hipertensão arterial. Então, o leite materno protege contra doenças que o leite de vaca não protege. E o leite de vaca também aumenta a chance da criança ter alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, por todos esses fatores aí e pela própria composição, o cocô do bebê pode ficar diferente, sim, e a composição do cocô também é diferente, né, por causa da composição do leite que a criança ingere, tá? Então, por isso o leite de vaca não é indicado antes de pelo menos 1 ano de idade. Foi alterado isso, né, no último Guia Alimentar da Criança, mas as sociedades ainda, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Sociedade de Gastropediatria, ainda preferem autorizar o uso do leite de vaca como bebida somente a partir dos 2 anos de idade, por todos esses motivos. Mas como componente de alguma receita, o leite de vaca, por exemplo, para fazer um bolo natural, né, um bolo saudável para criança, já pode ser usado a partir de 1 ano de vida, tá bom? Como ingrediente de receita. A próxima pergunta é da Rayane Ventura. Foi a Rayane que perguntou aquilo que eu falei no início da live. Que ela falou assim, doutora, bebê precisa mamar de madrugada? Se não, como tirar? Então, Rayane, é o seguinte,
Primeiro, qual a idade do bebê, né? Porque é aquilo que eu tava falando na pergunta do papai, né? O papai tinha perguntado assim, o Max Lang, com quantos meses o bebê pode parar de mamar de 3 em 3 horas? Então a pergunta dele é diferente da sua, né? A sua é de parar de mamar de madrugada. E se não for preciso, como tirar? Então, lembrando, né? Primeiro, qual a idade do seu bebê? Por quê? Até os 3 meses, a gente precisa lembrar que esse bebê ainda está na esterogestação, que é aquele período como se fosse o 4º trimestre da gestação fora do útero, né? Então, esse bebê ainda está em constante desenvolvimento, né? Neurológico, hormonal. Esse bebê ainda não sabe que nasceu, então ele ainda é muito dependente, tá? Então, sim, esse bebê até os 3 meses ainda precisa mamar de madrugada e é livre demanda, tá? Então, se ele acordar e quiser mamar, tem que mamar, tá bom? Então, a gente aceita essa amamentação na madrugada aí. O peso, principalmente, é muito importante, né? Como está esse peso, né? Como está o ganho de peso, enfim. E depois dos 3 meses, esse bebê pode precisar mamar na madrugada. Depende do organismo dele. A gente fala que o bebê consegue tolerar um jejum a partir do 4º mês, né? Do 4º ao 6º mês. Tem alguns bebês que já dormem a noite toda antes disso, mas a gente precisa ver o contexto, ver se esse bebê tá bem, se esse bebê tá ganhando peso bem, né? Então, a partir dos 3 meses, pode ser que esse bebê consiga, pode ser que não, tá? Pode ser que até os 6 meses ou mais, esse bebê ainda acorde na madrugada, pelo menos 1 ou 2 vezes para poder mamar. Então, depende do organismo de cada bebê. A partir dos 6 meses, essa capacidade do bebê de dormir a noite toda fica ainda maior, tá? Pela própria alimentação, que ele já começa a receber outro alimento além do aleitamento, né? Só que também vai depender, tá? Se esse bebê estiver passando por salto, né? Porque aos 6 meses é muito aprendizado, tanto neurológico, quanto introdução alimentar, quanto pode estar havendo também nascimento de dente. Então, várias coisas podem atrapalhar e fazer esse bebê acordar mais vezes à noite. Então oscila, pode ser que um bebê que já dormia a noite toda, de repente começa a não dormir tão bem, né? Então a gente precisa estar sempre de olho nessa rotina, no ritual noturno, nas ações do pai e da mãe na madrugada, quando esse bebê acorda, né? Pra gente sempre manter ali um ritmozinho para esse bebê não voltar, não retroceder e não voltar a acordar direto à noite várias vezes, mesmo sem estar passando por algo que possa atrapalhar o sono dele, entende? Tá bom? Então, assim, na verdade depende de cada bebê, não existe mágica, tá? O que você pode tentar, eu não sei a idade do seu bebê, né, que você não me falou, mas você pode pedir pro pai acalmar na madrugada, tá? Porque o bebê, quando vai sentindo o cheiro da mãe e o cheiro do leite, né? Muitas vezes o bebê quer mamar, então pode pedir pro pai tentar acalmar. Você mesma pode tentar acalmar de outras formas, que não seja o leite, né? Principalmente se esse bebê já tiver mamado há pouco tempo, muito provavelmente não é fome que ele tá sentindo, né? Então é mais o hábito de mamar. Então depende muito da idade, sabe? Eu precisaria mesmo saber a idade para poder te ajudar melhor, tá? Então acalmar de outro jeito ou pedir pro pai acalmar ou até, talvez, dependendo da idade, oferecer água no lugar do leite, tá? Então você também pode tentar oferecer água e ver se esse bebê volta a dormir e tentar sempre acalmá-lo no berço, tá? Mas aí eu vou depois fazer uma outra live sobre sono, que eu vou explicar um pouquinho melhor como pode o bebê ser acalmado na madrugada sem ficar colocando toda vez pra mamar, tá bom? Próxima pergunta é da Maiara. A Maiara perguntou assim, Maiara 1826, ela também tem número aqui no Instagram dela e eu não sei o sobrenome, Maiara, tá? Então ela falou, doutora, bebê 1 mês e 10 dias, bem novinho então, se espreme muito dormindo, mas não é cocô. Então, ela falou, toma fórmula infantil, né? Então, Maiara, é o seguinte, essa espremeção, né, que pai e mãe queixa muito, essa espremeção, essa força para fazer cocô, né, às vezes o bebê chega a ficar bem vermelho, se espreme, chora e não sai nada, né? Chama disquesia, tá? O que é a disquesia? A disquesia é basicamente uma incoordenação, né? É causada pela imaturidade neurológica do bebê. Ele não consegue coordenar quais músculos ele deve liberar ali para ajudar na saída, para poder liberar, né? Fazer a liberação das fezes e da urina. Então ele não sabe bem que músculo ele tem que movimentar e soltar, e, sabe? Ele não sabe coordenar isso. Então, o que você pode fazer para ajudar o bebê?
Você pode fazer uma massagenzinha na barriguinha, tá? Sentido horário, todos os dias, no período que esse bebê não tá com essa espremeção, não tá com essa agonia de, né, ficar aí com a disquesia, no período que ele não está com cólica, tá? Então, ajudar fazendo massagem, deixar esse bebezinho na posição natural, que é como se fosse de cócoras, tá? Então, você pode segurar o bebê contra você e levantar um pouquinho as perninhas dele, tá? Então, ele fica com a perninha levantada em relação ao bumbum. Igual deve ser quando a criança maior já vai pro vaso sanitário e a gente orienta que coloque um banquinho, né, pro pezinho ficar apoiado. Então as pernas nunca devem estar para baixo, né? Eu tô comparando aqui a criança maior com a criança de 1 mês, mas é para você entender a posição que a criança deve ficar, tá? Então é importante que a criança fique com a perninha levantada, apoiada num banquinho quando ela é maior. A mesma coisa com o bebê, só que no colo, né? Então você pode deixar o bebê de cócoras. Então você segura aqui pela parte de trás do joelhinho, levanta, sabe? Esse bebê vai ficar com a perninha levantadinha, assim. Então, isso pode ajudar também, tá bom? Então, massagem, deixar na posição natural, tá? E aquecer a barriguinha quando tiver com essa disquesia. Pode fazer um banhozinho de ofurô, que é o banhozinho no balde, tá? Então, realmente, essa disquesia é por imaturidade e ela pode permanecer aí até 9 meses, mais ou menos, tá? Normalmente, melhora antes, mas pode acontecer, tá bom? E, por último, a última perguntinha que eu separei aqui foi da Mari Rodrigues. A Mari Rodrigues perguntou assim: bebê com cabecinha quente e sem febre, porém chatinho, o que pode ser? Então, bebê com a cabecinha quente, mas não é febre, tá chatinho. Então, olha só, Mari, você não falou a idade do bebê, né? Então, precisava saber a idade. Mas pode ser várias coisas, é difícil falar por aqui sem saber outras coisas, né? Será que esse bebê tá com calor? Porque, assim, a cabecinha do bebê, né, é por onde o bebê perde mais calor. Então, a cabecinha muitas vezes tá mais quente mesmo. Tá usando muita touca, tá? Porque a gente não indica o uso de touca. A gente mora num lugar... O Brasil, de modo geral, é quente, né? A não ser os estados do sul ali, quando faz muito frio, né? Que até neva de vez em quando. Aí a gente orienta, pode usar a touquinha, mas... De modo geral, não é indicado usar touquinha, né? Será que esse bebê tá hiperaquecido? Será que ele tá com calor? Será que ele tá com muita roupa? Pode ser isso, né? Será que ele tá com a fralda suja? Será que ele tá com fome? Será que ele tá com sono, né? Então, várias coisas podem deixar o bebê chatinho, tá? Cólica, alguma coisa incomodando, enfim. Tem que realmente ver como é que tá esse contexto, o que tá acontecendo, tá bom? Pra gente poder identificar. Então, toda vez que o bebê tá chorando, você tem que dar uma recapitulada em tudo que aconteceu. Bom, ele já mamou, ele dormiu, acordou tal hora, sono não deve ser. Tá dentro da janela de sono, né? Tá no período que o bebê fica acordado mesmo, ou será que já tá chegando na hora dele dormir de novo? Será que tá muito quente? Será que ele tá com calor? Tira tudo também, olha, sabe? Quando o bebê tá chorando demais, você não acha a causa, tem que tirar tudo. Até a meiazinha, tudo, porque... Às vezes acontece torniquete, né, que pode estrangular ali o dedinho do bebê, às vezes até um fio de cabelo da mãe, que por acaso entrou ali na meia e foi enrolando no dedinho da criança, tá? E tem casos de amputação do dedinho por causa disso, né? Então, assim, não tô dizendo que é o seu caso, mas é importante olhar, tá? Isso é um alerta que a criança precisa ser vista e verificada por completo, tá bom? Então é isso, não tem como eu saber sem saber outros fatores aí, outros sintomas, tá? Ou o contexto desse bebê. Então é isso, chegamos à nossa 8ª live A Pediatra Responde, né? Ao fim dela. Na quinta-feira teremos outra live, tá? Às 8 horas. Não sei se será ao vivo, talvez seja gravada, mas eu vou ver direitinho. Ainda não sei qual tema, tá? Eu vou definir se vai ser sono, se vai ser continuando as lives de amamentação. Vou decidir e aviso vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.